Eu sigo com o que é meu e deixo você com o que é seu. É uma afirmação de Bert Hellinger, uma sugestão de Bert Hellinger. Eu fico com o que é meu e deixo você com o que é seu. A tendência nossa, da nossa mente, né, é constantemente darmos conselhos ou, o tempo todo, queremos ajustar o que está fora para que a gente possa, ilusoriamente, ajustar o que está dentro. É um movimento muito, como é que eu posso dizer assim, sem sentido, né? É um movimento perdido, um movimento que só faz a gente perder energia, né? Porque, na verdade, a gente, quando recebe uma crítica, né, a gente quer o tempo todo justificar porque a gente se comportou daquela forma, né? A gente se sente afetado, a gente traz para a gente aquela crítica, né? E quando você tem certeza, mais certeza absoluta do que você disse, do que você fez, do que você é, do que você sente, tentar convencer o outro de sua verdade é puro desperdício de tempo, desperdício de energia também. Então, quando ele diz, eu deixo você com o que é seu e fico com o que é meu, ou eu fico com o que é meu e deixo você com o que é seu, né? Ou seja, com seus hábitos, com a sua forma de pensar, com a sua forma de agir, sabe por quê? Porque você é livre. Porque todos são livres para pensar e agir conforme o seu nível de consciência. Mas eu me reservo o direito de pensar e agir da forma como meu nível de consciência. Então eu deixo você com o que é seu e fico com o que é meu. Eu sei que é muito desafiador, porque isso atinge, na verdade, um espaço muito, mas muito profundo na gente, que toca, sabe o quê? O nosso medo. Nós temos muitos medos. Nós sentimos muitos medos. Constantemente. E quando a gente se vê sozinho em nossa opinião, em nossa forma de ser, e muitas vezes, quando a gente defende a nossa opinião, a nossa forma de ser, reivindica esse direito, toma posse dessa autoestima, dessa autoconfiança, muitas vezes a gente contraria alguém. Muitas vezes a gente contraria alguém que a gente ama, que a gente admira. E aí o que acontece? Imediatamente a gente pensa em como a gente vai ficar só. E o medo da solidão é algo que é sempre muito forte em todo ser humano. Dá, na verdade, até um certo desespero quando a pessoa pensa que vai estar só. E aí, nesse momento, ela recua e ela cede, porque o medo de ficar sozinho é muito maior do que a sua autoconfiança, do que o amor que a pessoa sente por si mesma. Só que nós estamos agora no momento da nossa vida onde a gente não tem tempo mais para isso, onde já não é muito legal você usar a tua vida, o teu tempo, simplesmente para ceder por conta dos seus medos. Então, a minha sugestão é que você faça os seus pensamentos, você se distanciar dos seus pensamentos, para que a palavra solidão, para que o medo de ficar só, o pensamento de ficar só, não congele você. E você possa ficar com o que é seu e deixar o outro com o que é dele. E seguir em segurança. Existia uma frase do Osho que ele dizia assim: se você precisar trair o outro para não trair a si mesmo, que assim seja. E quando ele diz trair o outro, não é trair propriamente dito. Quando ele diz não é trair o outro, ele diz decepcionar o outro. Muitas vezes você decepciona quem você ama, mas não é um problema seu. É porque aquele que você ama criou uma expectativa sobre você. Nem o outro é obrigado a corresponder suas expectativas
Muito menos você é obrigado a corresponder às expectativas do outro. Sabe por quê? Porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu nível de consciência, cada um tem os seus limites de desejo, tem as suas ambições, tem as suas estratégias pessoais. Cada um tem uma forma, na verdade, de se defender de algo que muitas vezes é ilusório, está na mente da pessoa. Mas você não tem como adivinhar. Você não tem como controlar todos os pensamentos que navegam na mente do outro. Então temos que ser corajosos para deixar soltar, para deixar ir. E lembrar que essas sensações que vêm no nosso corpo, né? Esse medo de ficar só, esse medo da solidão, esse medo de morrer, na verdade são só a força dessas palavras. Quando você se conecta com elas, quando você passa a acreditar nelas. Mas elas são apenas palavras, são apenas descrições. Então, deixe o outro ficar com o que é dele e fique com o que é seu. Fique com seus erros, fique com as suas agonias, fique com os seus medos, com as suas alegrias, com as suas verdades ou mentiras. Mas também deixe o outro ficar com os medos dele, com as agonias dele, com as culpas dele, com os medos dele, com as alegrias dele, com as expectativas dele. Se a gente conseguir colocar isso em prática, mas eu digo, de fato colocar em prática, porque falar a respeito, discutir, apenas me ouvir, não é o suficiente para você mudar. Para nós realmente mudarmos, é fundamental, é necessário colocarmos a mão na massa, trazermos para a gente. Eu não peço para que você acredite nas minhas palavras, eu peço para que você as experiencie. É uma experiência sua, individual. A yoga é isso. A yoga é um momento seu, único. É um momento onde você experiencia. É uma prática pessoal. Então, o nosso sankalpa de hoje é libertar o outro e nos libertar. É deixar com que o outro fique com o que é dele e que a gente fique com o que é nosso. Seja o que seja de bom ou de ruim. Se for bom, você celebra para você. Se for ruim, você administra dentro de você. Não faça o outro querer as suas verdades, nem ter que compartilhar as suas misérias. Quando a gente compartilha as nossas misérias, quando a gente compartilha os nossos medos, a gente não resolve eles. A gente não resolve. A gente tem uma leve, uma ilusória sensação de descarregá-los, mas a gente descarrega no outro. Percebe? Então, a gente tem que aprender a carregar as nossas agonias, porque só assim, percebendo o peso desses medos, dessas agonias, é que a gente consegue decidir soltar. Mas quando a gente acha alguém que vai carregar para a gente o que é nosso, ou a gente carrega o que é do outro, a gente impede a sua evolução. E a gente impede a nossa própria evolução. Por isso, vamos carregar o que é nosso, seja de bom ou seja de ruim. Vamos deixar que o outro carregue o que é dele, seja de bom ou seja de ruim. Ok? Essa é a motivação da nossa semana. Ok?